Olá, eu sou o Felipe da OK Idiomas e eu estou aqui hoje com a Clarissa do Klein English for All e nós estamos aqui para falar sobre mais uma modalidade de interpretação. E hoje nós vamos falar sobre a consecutiva e suas variáveis. Então, para começar, eu vou explicar quais as variáveis que nós vamos falar e a Clara vai trazer o conceito para a gente. Primeiro tem a consecutiva longa e também a consecutiva curta ou intermitente. Claro, pode explicar para a gente o que é? Sim, como ele falou, existem as variáveis, então na consecutiva longa é aquela que nós já explicamos no vídeo anterior, quando falamos do curso que fizemos, que é quando o palestrante fala por 5 a 10 minutos, por exemplo, você com um bloquinho, você anota as ideias principais e na sequência você faz a interpretação para o público. E ela é mais usada em eventos curtos, por exemplo, numa reunião, numa apresentação sobre a pessoa em si, sobre uma apresentação da empresa, por exemplo, que seja algo mais curto, aí sim a interpretação consecutiva pode ser usada. A intermitente, que é a curta, as ideias são curtas, então como o próprio nome diz, curta, com a consecutiva curta, então você acaba nem tendo tempo de anotar, você só pega a ideia principal, é muito rápido, ele fala por 2 minutos e aí você já interpreta. Então aquilo que ele falou meia dúzia de palavras, você já interpreta e a gente vê muito isso em programas de TV, por exemplo, quando o Mr. M esteve no Brasil, havia um intérprete com ele na Eliana e aí era intermitente, ele falava um pouquinho, algumas palavras, o intérprete já passava, no caso o português, para a Eliana e vice-versa, quando a Eliana falava, ele já passava também para no caso o Mr. M. Então isso é a intermitente. No caso aqui, como a gente está dando essa explicação do que é, o Felipe, ele é especialista em interpretação religiosa, por ele ter crescido na igreja, aprendeu com vários missionários o inglês e ele tem esse contato muito grande com pessoas da igreja. Então ele faz muito a intermitente na interpretação religiosa. Então ele vai falar um pouquinho como ele já fez, o que ele faz, como é esse trabalho no caso da interpretação religiosa, da intermitente na interpretação religiosa. Bom, como a Clarissa falou, eu faço muita interpretação religiosa. E a intermitente, claro, eu uso muito durante os cultos. Então você tem um culto acontecendo, você fica ao lado do pregador, então ele fala 1 ou 2 frases, você interpreta. Fala 1 ou 2 frases, você interpreta. Esse é o contexto que é mais usado na intermitente, tá? Dificilmente você vai fazer um culto, porque são cultos normalmente de 45 minutos, 1 hora. Então dá para você fazer a intermitente, tá? Não é que você não precise ou não tenha que anotar. Você pode, porém o tempo é muito curto, né? Então, como é uma ideia curta, uma ideia pequena, você não tem a necessidade de anotar. E você pode perguntar, qual foi o nome que você falou? Qual número você mencionou? Então você tem essa possibilidade na consecutiva, né? E também acontece muito durante esses eventos, quando está com missionário, evangelista, de você ter que fazer uma chuchotagem, que é a simultânea ao pé do ouvido, né? Então acaba se juntando um pouco as modalidades na tradução, né, religiosa quando você está fazendo. Mas a intermitente é mais usada durante o culto mesmo. E lembrando que usamos a consecutiva, como também já mencionamos aqui, em eventos curtos, como o Felipe falou, é um culto de 45 minutos. Com a interpretação acaba ficando, lógico, talvez 1 hora, 1 hora e pouquinho, porém não usamos uma interpretação consecutiva, seja ela longa ou intermitente, em grandes eventos, como que congressos, algo que vai durar horas, aí não tem como. Então, normalmente usa-se a consecutiva, como já expliquei aqui, no caso ele na interpretação religiosa em cultos e no caso no mundo de negócios, no mundo aí corporativo, usa-se em reuniões, numa palestra, coisas que sejam mais curtas.
E lembrando que no caso, ele por já estar inserido nesse mundo religioso, cresceu, aprendeu, como falei com missionários, ele se tornou especialista na interpretação religiosa. Então, lembrando sempre que a interpretação não basta só saber o idioma, certo, Fê? Sim. Você pode se especializar numa determinada área e sentir-se mais confortável até pelo conhecimento que você tem em fazer determinadas áreas. Eu, por exemplo, se for fazer algum evento com o Felipe na área religiosa, eu tenho que estudar muito, posso até fazer, mas é algo que eu tenho que estudar muito, porque não faz parte do meu dia a dia, ao contrário do Felipe. Então, sempre lembrando disso, dessa importância na interpretação. Se você tiver alguma dúvida de interpretação consecutiva, seja ela longa ou intermitente, deixa uma mensagem aqui que a gente responde para você, tá bom? Se você gostou do vídeo e você tem algum outro comentário para deixar, comenta, se inscreve no nosso canal e curta os próximos vídeos que vem por aí. E até uma próxima!